Adoro! Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Bora ver mais um vídeo que foi mandado aqui pra mim. E dessa vez é a complexidade de BoJack Horseman, tá? Eu vi esse desenho em live com vocês e sinceramente, mano, eu gostei pra caramba dele. Apesar de no início não ter me pego assim logo de cara, aquele tipo de desenho ou série, filme que seja, quando você vê pela primeira vez ele já te prende de cara, não foi o caso de BoJack. Isso vai acontecendo com o decorrer quando você vai assistindo. Tem momentos engraçados, mas ao mesmo tempo é de fato uma complexidade do caramba desse personagem, não só dele, mas de todos os outros aí que compõem esse desenho aí, cara. Então foi uma parada que meio que me surpreendeu quando eu assisti. Tá? Teve momentos que foram muito marcantes, até legais pra caraca, outros um pouco chatos, sendo bem sincero, tá ligado? BoJack ele ainda não entra no meu top 10 melhores desenhos que eu já vi na minha vida, mas eu tenho que confessar que de fato ele é bem complexo, tá ligado? Porque ele dá com muitas questões adultas e tudo mais. Então, bora dar uma olhada aqui naquele mesmo esquema, deixa lá, inscreve no canal de Gustininho, se puder dar uma hypada também pra poder ajudar o negão. E, sem enrolação, bora pro que interessa, é claro, depois da vinheta. Valeu, velho. Vem brincar comigo, vem! Alexandre na área. Eu acho que eu posso dizer com facilidade que BoJack Horseman é uma das séries mais bem escritas que eu já vi. As críticas sociais, o desenvolvimento de personagem, as críticas ao próprio país, inclusive. Em relação ao humor da série, isso é muito relativo, você pode achar muito engraçado ou não. Eu sei que o humor em BoJack serve pra deixar as coisas mais leves ou talvez não pesar tanto o clima, porque a série fala sobre assuntos muito delicados, mas ela faz isso de forma bem humorada e irônica e até mesmo debochada. Eu assisti BoJack pela primeira vez em 2020, quando lançou. Como eu falei, tem momentos ali que são realmente engraçados e eu entendo que talvez, como ela falou, seja pra poder dar uma... deixar um pouco mais palatável as coisas que você vai ver, porque tem muita situação ali que, meu Deus, é pesado, tá ligado? De fato, então isso daqui que ela tá falando até faz um certo sentido. Lançou a última temporada e eu lembro que eu não estava muito bem das minhas faculdades mentais. Eu acho que ninguém estava, porque era na época da pandemia e a gente tava meio maluco. Na época em que eu assisti pela primeira vez, eu era outra pessoa, eu estava na merda, eu tinha outra mente, eu não entendi muita coisa de BoJack que eu entendi hoje, aos 24 anos, mas com 20 anos eu não entendia BoJack porque eu não tinha maturidade pra entender BoJack. E reassistir a série me fez perceber como eu amadureci e como a minha visão sobre o mundo mudou e eu finalmente entendi de fato o que BoJack quer dizer. Além disso, eu acabei de me mudar, então BoJack, ele foi a minha companhia nesse período de adaptação. Então, quando eu terminei a série, foi como me despedir de um amigo. Foi como dar tchau para um amigo. Na primeira vez que eu assisti tudo em uma semana. Então, assim, quando lançou a última temporada, eu só queria acabar porque eu tava de saco cheio e eu já tava cansada da cara do BoJack. Dessa vez, quando acabou, eu olhei assim pra tela e pensei, caraca, acabou. O meu amigo, e o meu amigo não é necessariamente o BoJack, e sim a série como um todo, ele foi embora. Eu acabei de dar tchau pro meu amigo. A verdade é que quando você assiste BoJack, você precisa estar bem mentalmente, você precisa ser adulto e maduro pra entender a série. E aí, né, eu não falo de idade, eu falo mais sobre ser maduro mesmo. Você pode ser maduro aos 20 ou não, sei lá. Eu mesmo demorei com essa maturidade aí. Com 20 anos não era tão madura assim também, não. Eu não era madura aos 20. Talvez eu não seja maduro o suficiente aos 24. Talvez eu nunca seja maduro o suficiente, porque a gente nunca sabe o que é ser maduro o suficiente. Quanto mais a gente cresce, mais a gente percebe que não existe adulto de verdade. Enfim, quando você assiste BoJack numa visão mais adulta, mais madura, você
entende a série de verdade. Quando você tem 18 anos e tá na merda e você assiste BoJack, você pensa, caraca, eu sou igual ao BoJack. Você vira um adolescente assistindo Euforia. E a ideia não é essa, não é pra você se inspirar no BoJack, é pra você entender a história do BoJack e aprender alguma coisa. Se você assistiu BoJack e não aprendeu nada, é porque você ainda não entendeu BoJack. Esse provavelmente vai ser um vídeo longo, então pega um lanche, pega um negócio pra beber, pra comer, começa a lavar a roupa, começa a lavar a casa, bota aí que vamos conversar pra caramba hoje. A série tem 2 personagens principais, o Cavalo, que é um ator de Hollywood não aposentado, mas velho, e uma escritora vietnamita chamada Diane, e o Cavalo é o BoJack, obviamente. Além deles, nós temos o Todd e o Sr. Peanut Butter, que difícil falar o nome dele, eu vou falar errado várias vezes, e não enche a merda no meu saco, pelo amor de Deus, que coisa chata que vocês são às vezes, para de me corrigir nos comentários, inferno. Temos esses 2 personagens que eles servem de alívio cômico, às vezes tem uns assuntos mais sérios, bem difícil, mas no geral eles servem pra trazer humor pra série e não se tornar um negócio mórbido. No caso do Peanut Butter aí, sinceramente, eu acho ele um personagem muito chato. Apesar de muitas das vezes entender algumas situações dele, mas, mano, não é justificável muita coisa do que ele já fez e as atitudes ou escolhas que ele fez, tá ligado? Então, pra mim, é o personagem menos interessante que tem. Apesar de tentarem forçar ali uma comédia através desse personagem, eu particularmente não comprei direito. O Todd, eu já acho ele um personagem interessante até, apesar de ser um maconheiro e tal, mas ele vai crescendo e tem muitos momentos ali até de sabedoria da parte dele, que é uma parada que, mano, é impressionante, né? De um personagem que você não dá nada. Eu mesmo não dava nada por ele, mas ele tinha ali os seus lampejos, muitas das vezes, de sabedoria até, de falar até com o próprio BoJack, dando aquela bronca marota de amigo, tá ligado? E eu ficava impressionado com esse personagem aí. Agora vamos falar do BoJack, aquele cavalo safado? Eu vou dividir a minha análise em cavalos e como cada cavalo representa o BoJack. O primeiro cavalo é o Secretariat, que representa o desejo do BoJack pelo reconhecimento e a fama. O segundo cavalo é a mãe do BoJack e como os traumas dela afetaram o BoJack. O terceiro cavalo é a Hollyhock e o pai do BoJack e como eles representam a incapacidade do BoJack de amar outras pessoas. O quinto cavalo é o Dr. Champ, o terapeuta, e como ele representa a cura parcial do BoJack. E o sexto e último cavalo é o próprio BoJack e como a história dele termina. Para quem não se lembra, o Secretariat era um cavalo corredor muito famoso. Imagine que ele era o Ayrton Senna das corridas de cavalo. Ele ganhou o prêmio da Tríplice Coroa em 1973 dentro da história da série. Então, assim, ele era o corredor, o cara, o cavalo nas corridas de cavalo. Curiosamente, esse personagem foi inspirado num cavalo que realmente existiu, que se chamava Secretariat, que em 1973 ganhou a Tríplice Coroa. Ele foi o primeiro cavalo a ganhar a Tríplice Coroa e ele acabou falecendo anos depois, mas por um motivo X, uma infecção, alguma coisa assim. O Secretariat era o ídolo do BoJack, ele era quase uma figura materna, tanto é que no final da série, quando o BoJack está quase morrendo, ele vê algumas figuras importantes na vida dele, figuras que já tinham morrido, e entre elas está o Secretariat misturado com o pai dele. Os dois viram uma coisa só. Então a gente entende que o Secretariat foi tão importante pro BoJack, na criação do BoJack, na infância do BoJack, que ele via o Secretariat como uma figura paterna. Até que ele foi banido das corridas de cavalo porque ele fazia apostas nessas corridas e apostava em si mesmo. E aí quando ele ganhava nas corridas, o pessoal ganhava muito dinheiro, enfim, trapaça. Ele foi banido das corridas de cavalo
e acabou tirando a própria vida muito novo. Eu acho que ele tinha 25 anos ou 23 anos, ou 24, alguma coisa aí. Pesado, e é curioso mano. pensar que Pesado, o ídolo mano. do BoJack não passava de uma farsa. O BoJack se inspirava no Secretariat, ele queria ser um astro, ele queria ser famoso, ele queria ser incrível, que nem o seu esportista favorito. Mas o seu esportista favorito era uma fraude. O sonho do BoJack era uma fraude. Na primeira temporada, nós temos um BoJack arrogante, egoísta, vitimista, melancólico, saudosista. Ele é a personificação daquela pessoa que precisa de ajuda. A gente vê, é nítido que essa pessoa precisa de ajuda, mas ela não reconhece os próprios defeitos e ela acha que vai conseguir se virar sozinha. Possivelmente, o BoJack continuaria sendo um babaca até o final da sua vida se não fosse por causa da Diane. Ela é uma personagem muito importante na história, mas eu já aviso que se vocês quiserem uma análise da Diane, vai ser só um vídeo só pra ela, porque ela também tem bastante coisa pra ser analisada. E esse É outra personagem que, sinceramente, nossa, que personagem irritante, cara. Que personagem... Eu não sei, cara. É assim... Cara, eu não sei se ela fez o vídeo sobre a Diane, mas é um tipo de vídeo que eu, sinceramente, eu não ia querer assistir, tá ligado? É uma personagem ainda menos interessante do que o Peanut Butter. E eles eram um casal, inclusive, né? Na série. Até um determinado momento, que depois se separam. Eu não gostei muito dela, acho ela muito irritante em alguns momentos. O Oda também, que muitas das vezes estão em umas decisões questionáveis até. E sem contar também o feminismo, tá ligado? Muitas das vezes. Que a personagem, eu acho que ela tem essa pegada assim. Acho não, ela tem essa pegada pra caraca, tá ligado? Então tornou ela muito desinteressante, na minha opinião, tá ligado? Então, sei lá. É um tipo de vídeo que eu não sei. Poderia até ver, de repente, talvez, quem sabe. Sim, se mandasse. Mas eu sozinho, né, eu nunca ia pegar pra assistir. Esse vídeo já vai ser muito longo com a análise do BoJack. A Diane mexeu com o BoJack, nos sentimentos do BoJack. Eu até pensei que eles seriam um casal em algum momento. Algo que ele não tinha coragem de explorar sozinho, o passado dele. O BoJack, ele era apaixonado pelo seu passado. Como eu disse, ele era saudosista. Ele queria reviver os seus anos de glória e o auge da sua fama e como ele era jovem e incrível, mas ao mesmo tempo que ele ama o seu passado, ele teme o seu passado, porque os erros dele eram maiores do que as conquistas dele. E até mesmo quando ele conseguia conquistar alguma coisa, ele se sentia tão miserável, tão incapaz, tão impostor, que ele não comemorava as suas conquistas. Ele acreditava que as suas conquistas, como por exemplo ganhar um Oscar, preencheria o vazio que existe dentro dele, mas não foi isso que aconteceu. Na primeira temporada, a Diane vai escrever um livro sobre o BoJack e ela começa a questioná-lo, e a sua mãe, e o seu pai, e os seus amigos. Por que você não tem tantos amigos? Por que você é tão sozinho? No decorrer da primeira temporada, o BoJack foi percebendo que o seu passado, que ele via como algo grandioso e glorioso, na verdade era bem deprimente. Na verdade, ele tinha mágoas muito mais profundas do que ele podia imaginar. Para ele, a Diane ia escrever um livro sobre ele, como ele era incrível e como ele era fantástico. E ele achava que depois que esse livro fosse publicado, ele seria amado para sempre, porque isso é óbvio durante toda a série. O BoJack quer muito ser amado incondicionalmente, mas ao mesmo tempo que ele queria ser amado, ele tinha muito medo de ser amado, porque se alguém te ama, é porque essa pessoa te conhece, e o BoJack não queria ser conhecido de verdade. Ele queria ser como o Secretariat, essa figura que eternamente seria um ídolo e um cara fantástico que morreu jovem, que fazia parte do imaginário do BoJack, que ele via como o auge da fama. Na primeira temporada, ele se apaixona pela Diane porque ela olha pra ele com compreensão e compaixão, e o BoJack não permitia essas duas coisas na vida dele. Ele teve o amor recusado pelos pais, então ele se fechou, ele acreditava que não podia demonstrar sentimentos, ninguém nunca ensinou pra ele como demonstrar sentimentos, então ele se fechou como uma rocha e recusou
o amor de outras pessoas. Não tem como dizer que o BoJack nunca foi amado ou compreendido, porque ele tinha a princesa Caroline, ele tinha o Todd e até mesmo o Mr. Peanut Butter, que era um cachorro, então ele é seu melhor amigo, mesmo que você não queira. O BoJack foi sim amado, ele foi sim compreendido, ele foi visto como um ótimo cara pelo Todd, pela Princess Caroline, pelo Mr. Peanut Butter, mas ele recusou o amor dessas 3 pessoas. Até que surgiu a Diane, que era nova na roda, era uma pessoa nova, que tinha opiniões muito certeiras, que era muito inteligente, que parecia ser muito sábia. E aí o BoJack viu essa pessoa tão inteligente, tão incrível, interessada nele. Não que ele estivesse realmente interessada nele, era o trabalho dela, mas ele se sentiu dessa forma. Pela primeira vez, alguém estava olhando pra ele. No final da primeira temporada, a Diane lança o livro e ela e o BoJack brigam porque ele queria um livro fantástico, como eu falei, e ela lança um livro mais realista contando a história do BoJack, os problemas que ele teve com os pais. E por incrível que pareça, na verdade é bem óbvio, as pessoas gostaram mais desse livro onde ele é... Eu não posso dizer que ele é humano porque ele é um cavalo, mas ele é mais sensível e vulnerável, e as pessoas gostam disso. Quer dizer, as pessoas gostam de ver a versão vulnerável de pessoas famosas, porque pessoas famosas são colocadas como deuses, e a gente gosta de se identificar com deuses. No final... É igual aquelas pessoas que tem um Instagram e só mostra a parte perfeita da vida, não tem nenhum problema, as melhores fotos, os melhores filtros, muitas das vezes, não só no Instagram, mas é uma plataforma que faz muito mais disso, daí é o que a gente percebe melhor até. E é tipo isso. E obviamente tem atrizes, atores, cantores e tal, e essas pessoas sempre são vistas dessa forma de fato, né? Só olham a parte que eles mostram, que é a parte perfeita. Não tem defeito. É muito raro você ver um cara postando algo que tipo mostre a vulnerabilidade dele, né? Principalmente quem tá muito famoso. Isso daí é muito raro. Eu particularmente não conheço ninguém que tenha feito isso. Na primeira temporada, o BoJack aprende algumas lições, ele começa a perceber que tem alguma coisa errada com ele, tem alguma coisa esquisita dentro dele que antes ele ignorava, mas agora, depois da Diane, ele começou a olhar com mais cuidado, mas ainda é o começo dessa longa jornada do BoJack. Agora vamos para o segundo cavalo, que na verdade é uma égua, que é a Beatriz, a mãe do BoJack, que tem um papel importantíssimo na história. No começo da segunda temporada, o BoJack decide que ele vai tentar se tornar uma pessoa melhor, sozinho, não de forma altruísta. Ele não faz isso porque ele realmente sente a necessidade de ser uma pessoa melhor. Ele faz isso porque ele quer agradar as pessoas, porque ele quer mostrar que ele é bom. Aí ele faz isso por interesse, a realidade é essa. É basicamente isso. Não é de fato porque ele reconheceu que isso é o certo, mas é porque ele quer... ele tem um interesse no profundo subconsciente dele que ele vai conseguir algo se ele fizer isso. Ponto. É puro e mero interesse. Infelizmente tem muita gente assim. Começa a ouvir podcasts motivacionais e tenta parar de ser um babaca e de reclamar o tempo todo. E é claro que não dá certo. O BoJack comete o erro clássico nessa tentativa de ser uma pessoa melhor. Ele acha que ser uma pessoa melhor é pegar todos os seus sentimentos negativos e coisas ruins da sua personalidade, colocar numa caixinha e esconder numa gaveta pro resto da vida, achando que magicamente você vai se tornar uma pessoa muito positiva e gente boa. A verdade é que guardar os seus defeitos e sentimentos negativos numa caixinha e esconder não ajuda, na verdade piora a situação, porque mostra um certo nível de imaturidade. Você não consegue encarar as suas sombras, você não consegue encarar os seus defeitos, você esconde eles porque você tem medo deles, você tem vergonha deles. Então é muito mais fácil ignorar e fingir que tá tudo bem. Só que uma hora essa caixinha vai explodir na sua cara e você vai perceber que você é um bosta.
O processo de se tornar uma pessoa boa é perceber que não existem pessoas boas, existem pessoas que estão tentando o melhor que elas podem na situação que elas estão. E esse foi o maior problema do BoJack durante a primeira e a segunda temporada. Ele meio que deixou pra lá os seus problemas, ele tentou ignorar os seus problemas, até que em um certo ponto ele começou a encarar os seus problemas, mas ele não sabia lidar com eles. E quando ele finalmente decidiu se responsabilizar, era tarde demais e ele perdeu todo mundo que ele amava. No final do primeiro episódio da segunda temporada, a mãe do BoJack liga pra ele e ela fala que leu o livro e ela também fala algumas coisas que servem tanto pro BoJack quanto pra própria Beatriz. Ela diz que o BoJack nunca será feliz, ele pode escrever livros, fazer projetos, ter namoradinhas, mas ele nunca vai preencher o vazio que existe dentro dele, porque ele nasceu quebrado, ele é um horseman e não tem como você consertar isso. Durante uma boa parte da série, a Beatriz parece ser uma mãe negligente, cruel, egoísta, babaca, e ela é tudo isso. Mas assim como o BoJack, ela também tem os próprios traumas. Assim como o BoJack, ela também teve pais ruins. Inclusive os episódios o episódio, se eu não me engano, que mostra o passado dela foi bem trágico, de fato, tá ligado? Mano, essa série, meu nobre, quando você olha por fora, você fala, uma série infantil, interessante, mas, mano, não tem nada de infantil não, bicho, não deixa ter um filho de menor ver essa parada não, mano. A relação entre o BoJack e a Beatriz mostra que às vezes as pessoas não são ruins adolescente, por escolha, elas são ruins por consequência. Os seus pais também têm traumas, os seus pais também sofreram. Isso não significa que você precisa perdoar todo o mal que os seus pais te fizeram, porque ter uma família ruim não justifica você ser uma pessoa ruim. Só que você só tem consciência de que você é uma pessoa ruim, que precisa melhorar, quando você começa a fazer terapia ou quando acontece alguma coisa muito grave na sua vida. No caso do BoJack e da Beatriz, a Beatriz nunca pensou que ela poderia ser uma pessoa ruim. O BoJack pensava isso todos os dias e mesmo assim não mudava. Então assim, você pode reconhecer que os seus pais têm traumas, os seus pais também sofreram, os seus pais também tiveram pais ruins, mas isso não significa que você precise obrigatoriamente perdoá-los. Você só vai entender o cenário completo. Quando a Beatriz era criança, ela tinha um pai que só se importava com o próprio negócio. Ele era o Mr. Sugarman. Ele não sabia lidar com os sentimentos de uma mulher, nunca aprendeu e nunca iria aprender. Ele mesmo fala isso, né, depois que o irmão da Beatriz morre. Ele era uma figura distante e um tanto covarde. E aí nós temos a mãe da Beatriz, que representa a dona de casa dos anos 40, dos anos 50, que tinham comportamentos e pensamentos bem complicados, que aceitavam o marido bosta, e aceitavam a violência, e aceitavam ser tratadas como um nada, e elas reproduziam esse pensamento, essa visão nas suas filhas. Tem um episódio onde mostra o passado da Beatriz, que a Beatriz pede pra mãe pra tomar um sorvete, e a mãe dela fala que sorvete é coisa de menino. O ideal seria ela colocar açúcar num limão e chupar, porque isso era coisa de menina saudável. A Beatriz, ela tinha um problema com a própria aparência, e nesse episódio a gente vê que isso surgiu por causa da mãe dela. A mãe dela falava do peso dela, o pai dela falava do peso dela, as outras crianças falavam do peso dela. Padrão de beleza, né? E aí ela reproduziu isso com o seu filho. Ela falava que o filho estava gordo. Depois ela reproduziu isso com a neta, que na verdade não é neta, que é a Hollyhock. Ela falava pra Hollyhock que ela estava gordinha e ela chegou a drogar a Hollyhock para que ela emagrecesse. A situação piora depois que o irmão da Beatriz, que era soldado, morre durante a Segunda Guerra Mundial, e a mãe da Beatriz, ela não consegue lidar com o luto. Ela não sabe como sofrer, ela não sabe o que fazer com a sua dor, onde colocar a sua dor, porque a filha era uma criança que não entendia nada. O marido disse que não sabia lidar com sentimentos de mulher. Então, ela não tinha onde colocar essa dor. Ela tinha acabado de perder o filho e ela não sabia o que fazer. Então, ela começou a agir
como se tudo estivesse normal, só que não estava, ela não lidou com o luto. Ela acaba tendo um surto, ela se envolve num acidente junto com a Beatriz. O pai da Beatriz fala pra ela que a sua esposa, a mãe da Beatriz, deixou os seus sentimentos de mulher falar mais alto e que ela não estava sabendo lidar com tudo isso e que era impossível curar um coração partido, mas era possível curar uma mente perturbada. E eu só entendi isso depois que eu reassisti a série. A mãe da Beatriz, ela sofre uma lobotomia. E essa Sim. é a história da avó do BoJack, uma mulher que isso foi muito pesado, perdeu o filho, não sabia o que fazer Meu com Deus. essa dor gigantesca e decidiu que era melhor perder uma parte do próprio cérebro do que lidar com a perda do próprio filho. Mas aí é que tá. A gente vê o passado da Beatriz. Nós vemos os traumas e tudo que ela passou na sua infância e por que ela age como ela age. O BoJack não viu isso. Quando a gente vê a Exatamente. história da Beatriz, a gente percebe que ela não é uma pessoa horrível só porque ela é Só porque horrível. sim, Ela é. tem os seus traumas, ela tem as suas questões não resolvidas, mas pro BoJack, ela é uma mãe ruim e ponto. Ele não sabe a versão dela da história dela. A série inteira, o BoJack e a Beatriz ficam se batendo com ressentimento e mágoa. O BoJack, ele chega até a comemorar a morte da mãe quando ela morre, mano. Um negócio assim pesado, tá ligado? A Beatriz acreditava que era uma excelente mãe e o BoJack tinha certeza de que ela era uma péssima mãe. Um episódio muito marcante na série é quando a Beatriz já tá na velhice e ela tem Alzheimer ou demência. Eu acho que ela tem demência. E Acho que aí é demência começa a também. ficar muito avançado e ela esquece quem ela é. Ela esquece tudo. E esse episódio mostra isso de uma forma excelente, ela visitando o passado na cabeça dela, e aí as pessoas não têm rosto, porque ela não se lembra das pessoas. A mãe dela não tem mais rosto, porque ela não lembra mais do rosto da própria mãe. E aí tem uma personagem importante que a gente sabe que é importante, a Beatriz sabe que é importante, mas ela não se lembra do rosto dessa personagem, então no lugar do rosto tem um rabisco. No fim da vida dela, as coisas ficam confusas na cabeça dela, o passado, o presente começa a se misturar e é triste e um tanto assustador. O BoJack sofreu a pior rejeição de todas, ele foi rejeitado pela própria mãe e depois disso ele passou a vida inteira tentando se preencher, justificar, cobrir o rombo que ela tinha feito dentro dele. Mas nada substitui o amor de uma mãe e não tem nada mais doloroso do que ser rejeitado pela própria mãe. A única pessoa no mundo que deveria te amar é a pessoa que te rejeita. E a resposta que o BoJack encontrou pro abandono, pra rejeição e pra falta de amor foi o... Lembrando que isso daí também serve para os pais, ok? Porque é uma parada que eu penso assim, porra, é a mãe, não a mãe, porque é mãe, não, reunião dos pais. Então, mãe, não, olha só, tem acontecido um negócio, não, então, mãe, não é só a mãe não, cara, o pai também, tá ligado? Eu fico meio bolado quando eu ouço isso, porque, mano, não é só a mãe que vai cuidar do filho. Eu entendi o que ela quis dizer, obviamente, tal, né, e isso que ela falou aqui, eu concordo em parte, porque obviamente a gente tem que ter o amor da mãe, obviamente, mas também do pai, tá ligado? Que também é tão importante quanto. Não diminua a importância de um pai na vida de uma criança, tá ligado? Porque muitas das vezes a falta de um pai de verdade faz uma diferença enorme. Não que a mãe, muitas das vezes, solo, que é mãe de verdade. Tô falando mãe de verdade, né? Chocadeira que só deu e teve filho e dane-se como é que ele vai crescer. Não, tô falando mãe de verdade, tá ligado? Essas aí são braba. Mas muitas das vezes faz falta também uma figura masculina, no caso, o pai, tá ligado? Então, são duas pessoas que não deveriam rejeitar um filho. Obviamente é o pai e a mãe, cara. Mano, você não tem noção de como isso é importante na vida de uma criança. E isso impacta pra cacete na fase adulta também. Beatriz, o BoJack representava as escolhas erradas dela. Ela vivia falando isso pra ele: você destruiu meu corpo, eu era muito mais feliz antes de você, eu espero que você faça alguma coisa com a sua vida pra compensar o erro que foi você ter nascido. A incapacidade da Beatriz de amar a si mesma
fez o BoJack ser incapaz de amar outras pessoas. E é aí que entra o pai do BoJack e a Hollyhock. A Hollyhock surge na história como a filha do BoJack e aí depois a gente descobre que na verdade ela é irmã do BoJack. O pai do BoJack tem um caso com a empregada, a Beatriz descobre sobre o caso e fala pra Henrietta, que é o nome da empregada, que ela chamava o BoJack de Henrietta no final da sua vida. Ela fala pra Henrietta não cometer o mesmo erro que ela e dar a criança pra adoção. A Hollyhock começa a conviver com o BoJack e nesse ponto da história ele está bem mais consciente das suas próprias falhas. Não quer dizer que ele está melhorando como pessoa, agora ele só tem certeza de que ele é um babaca, ele sabe disso. Mas o problema nessa relação é que o BoJack passa mais tempo se odiando e tendo medo de magoar a Hollyhock do que realmente aproveitando a presença da sua filha, que na verdade não é filha, é irmã. Tem um episódio chamado Seu Estúpido de Merda na quarta temporada, que mostra exatamente como funciona a mente do BoJack. E a gente percebe que o BoJack não se odeia, ele se despreza. E o autodesprezo é tão prejudicial quanto o egocentrismo. Esses dois polos são negativos para a sua vida. No começo da série, o BoJack é super egocêntrico e ele acha que é incrível, que não fez nada de errado. E se fez, tem justificativas, não tem problema. Depois, no decorrer da série, ele começa a se desprezar e ele se vê como um lixo, ele não é digno do amor, ele é um bosta, ele merece morrer e ele vai nesses dois extremos. O problema é que quando você se considera um lixo completo, você não dá espaço para coisas boas na sua vida. Você não tem como você melhorar, não tem como você se tornar uma pessoa melhor, porque você não acredita na sua própria melhora. E do mesmo jeito que o egocentrismo afastou as pessoas do BoJack, esse desprezo que ele sentia por si mesmo também afastou as pessoas. No final desse episódio, Seu Estúpido de Merda, a Hollyhock fala pro BoJack que ela tem uma voz na cabeça dela dizendo o tempo todo que ela é estúpida, burra, feia e que todos odeiam ela. E aí ela pergunta pro BoJack se um dia essa voz iria embora, se isso era coisa da adolescência, se um dia ela pararia de se sentir desse jeito, de se odiar. BoJack diz que sim, mas nós sabemos que não, essa voz não vai embora até que você procure ajuda. E é curioso a gente perceber que mesmo tendo o amor dos seus 7 pais, porque a Hollyhock tem 7 pais ou mais ainda, viu? Ela tem pai pra caramba. Mesmo sendo amada por esses pais, ela ainda sofria pelo abandono, porque ela foi abandonada pela mãe dela. Quando eu assisti, primeiro eu pensei que talvez o pai do BoJack tivesse o transtorno X, que foi passado pro BoJack e pra Hollyhock, mas aí eu comecei a perceber que talvez o que os dois tenham em comum é esse trauma do abandono. Os dois foram abandonados. A diferença é que o BoJack foi abandonado completamente pelo seu pai e pela sua mãe, e a Hollyhock pelo menos foi amada por 10 pais. Diferente da Beatriz, a série não fala sobre o passado do pai do BoJack. Ele conhece a Beatriz, eles se apaixonam, ela acaba engravidando e eles vão pra cidade pra tentar a sorte. A relação começou a dar errado pelas frustrações. A Beatriz queria uma vida melhor, bem-sucedida, que nem a do pai, enquanto o pai do BoJack queria ser escritor famoso. Vagabundo. Mas depois que o BoJack nasceu, o plano de virar escritor foi esmagado pela realidade. A gente pode tentar entender o pai do BoJack vendo que ele era um cara que tinha muitos sonhos e aí os seus sonhos foram esmagados pela realidade. Só que eu acho que se comparado à história do BoJack e da Beatriz, a história do pai do BoJack é meio patética. Ele era infeliz e não fazia questão de esconder isso. Ele via... Não, na verdade, mano, assim, esse pai do BoJack aí, eu quero ser escritor. Mano, isso daí tava suando mais como uma desculpa. Uma desculpa pra não trabalhar, não fazer o que tinha que fazer mesmo. Tá ligado? Eu acho que ele até tinha um outro trabalho e tal, né? Mas a parada dele era ser escritor, tá ligado? Mas na real ele não tava escrevendo porcaria nenhuma. Então...
Era um vagabundo. O BoJack como um peso, ele acreditava, pelo menos ele dava a entender, né? Que por causa do BoJack, ele nunca pôde ser escritor. A culpa era do BoJack, da criança. Era muito mais fácil para esse adulto, marmanjo velho, culpar uma criança pelos seus fracassos do que culpar a si mesmo. Na série, o pai do BoJack era uma figura... Isso daí, infelizmente, é uma parada que mais tem hoje, mano. Ah, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer... Por quê? Porque a culpa é do meu filho. Ah, o meu filho que tá me pedindo de fazer as coisas, mano. Você não fazia antes, cara. Vai ficar botando culpa agora numa criança que acabou de chegar? Você já não fazia. Para com isso, mano. Frustrada, rancorosa, ressentida, um alcoolista, um egoísta, exatamente igual ao BoJack. No começo da série, o BoJack é igualzinho ao próprio pai. A diferença é que o BoJack sofria internamente muito mais do que o seu pai, porque a frustração do seu pai foi porque ele não conseguiu ser um escritor famoso. A frustração do BoJack é que ele nunca foi amado pelos seus pais. O motivo dele ter se afastado da Hollyhock, a única pessoa que ele realmente amava, foi porque ele não queria ficar perto de alguém que lembrava tanto o pai dele. E lembrar do próprio pai era lembrar de si mesmo. E isso nos leva ao quinto cavalo, o Dr. Champ, o terapeuta. Na penúltima temporada, eu percebi que tinham vários animais na série que apareciam várias vezes. Tinham vários cachorros, vários pássaros, vários... gatos, vários ratos, enfim, tinham vários animais, mas tinham pouquíssimos cavalos. Na verdade, todos os cavalos que aparecem na série têm alguma ligação com o BoJack. Até que numa conversa com o seu terapeuta, ele confirma as minhas suspeitas. O BoJack tem trauma de cavalo, porque todos os cavalos da história traumatizaram ele de alguma forma, ou fazem parte de um trauma. O terapeuta fala pro BoJack que ele nunca aceitaria uma terapia com ele, que era um cavalo, porque o BoJack tinha problemas com cavalos. E aí o BoJack confessa e ele diz que realmente tem problemas com o cavalo, que ele ama muito a sua irmã, só que ela lembra o seu pai e ele tem medo de ser magoado, porque todos os cavalos da sua vida magoaram ele de alguma forma. E é por isso que não tem cavalos na série, porque o BoJack tem medo deles. O BoJack decide ir para a reabilitação depois de muitos acontecimentos, a morte da Sarah Lynn, quase ter dormido com uma menor de idade, a morte da mãe dele, as brigas com todos aqueles que amavam ele e depois de ter ficado viciado em comprimidos e ter enforcado uma colega de trabalho que era namorada dele na série e fora da série. O BoJack atinge o ponto mais baixo da sua vida e aí ele decide que realmente precisa de ajuda, mas foi um longo período fazendo muita merda e se arrependendo dessas merdas, que aí ele finalmente decidiu que precisava de ajuda. O problema da terapia do BoJack é que não era uma terapia de verdade, era uma terapia equina, sabe? Aquela terapia com cavalo, que na verdade é um auxílio a outros tipos de tratamento, não é o tratamento em si, ele ajuda em outros tratamentos. Então, nos 6 meses que o BoJack fica na terapia, na verdade ele não está fazendo terapia, é só um enorme desabafo. Ele começa a falar sobre todos os seus traumas, todos os seus problemas, é um enorme desabafo que na maioria dos casos ajuda, às vezes você só precisa desabafar, mas no caso do BoJack, ele claramente precisa de ajuda psicológica e talvez remédios. Talvez não, porque ele é viciado em remédios, mas ele precisava de uma ajuda psicológica. Todo esse arco da clínica de reabilitação é uma crítica a essas clínicas de reabilitação de famosos que não querem ajudar os pacientes, eles só querem ganhar dinheiro, então não contratam nenhum terapeuta de verdade. Mas apesar de não ser uma... Não, e o engraçado desse daí é que o terapeuta... O terapeuta é pra ajudar o BoJack com a questão de bebida alcoólica que ele tem e tal, vício, né, propriamente dito, e em algum momento ele acaba ficando viciado também, tá ligado? Ele era um viciado, se eu não me engano, eu esqueci agora, eu acho que ele era, aí ele conseguiu se reabilitar, por assim dizer, acabou sendo o cara que ajuda as pessoas a se reabilitar, mas aí aconteceu uma situação que ele bebeu ali, por acidente, se eu não tô enganado, uma vodka, né, que o BoJack ele tava guardando, né? Ele guardou em alguma garrafa lá e esse cara acabou pegando por acidente essa garrafa, bebeu e pronto, voltou, tá ligado?
Fica parecendo tipo assim, tá vendo? Isso aqui é uma fachada, esse tipo de coisa, igual ela falou aqui, né? Tipo, isso aqui não é pra ajudar, isso aqui é só pra eu ganhar dinheiro, pra arrecadar e ter fama, tá ligado? Porque eu tô ajudando pessoas famosas e tal. É uma falsidade, tá ligado? Não é pra ajudar de fato. Terapia de verdade, ela serviu pro BoJack dar o primeiro passo, que é reconhecer todos os seus erros e refletir sobre o seu passado. No final das contas, o terapeuta do BoJack tem uma recaída e volta a beber, e por incrível que pareça, não é culpa do BoJack. Não totalmente. Ele tem sua parcela de culpa, mas não totalmente. Ele tinha uma garrafa de vodka que ele deixava com ele, porque essa garrafa de vodka representava o passado dele, a pessoa que um dia ele foi e que se ele não melhorar, ele vai continuar sendo. E aí, essa garrafa acaba se misturando com outras garrafas de água e o terapeuta bebe a garrafa de vodka e tem uma recaída. Então, sim, culpa do BoJack foi ter mantido a garrafa de vodka, mas ele não obrigou o terapeuta a beber a garrafa inteira. Ele bebeu a garrafa inteira. Depois que o terapeuta tem uma recaída, o BoJack ajuda o terapeuta sem querer nada em troca, o que é raro pro BoJack. As boas ações, a maioria, né, das ações que o BoJack fez durante a série foi pensando no seu próprio ego, no seu próprio eu, nos seus próprios benefícios. Mas nesse caso do terapeuta, ele realmente quis ajudar o terapeuta. Mesmo assim, o terapeuta fica ressentido e culpa o BoJack e ainda por cima conta pra jornalista tudo o que o BoJack tinha confessado para ele durante as sessões. E aí nós chegamos no último cavalo, o BoJack. Depois de toda a sua jornada catastrófica, o BoJack sofre as consequências de todas as merdas que ele fez durante a série inteira. A gente entende os problemas com a mãe, o pai, a irmã e ele mesmo. Só que mesmo a gente entendendo os problemas do BoJack, ele ainda fez coisas muito horríveis que não tem justificativa. Ter se drogado com a Sarah Lynn foi uma escolha dele. Deixar a Sarah Lynn sozinha no planetário e depois fingir que encontrou ela só pra não ser preso pela polícia foi uma escolha dele. Sair com adolescentes e deixar que um deles tenha um coma alcoólico foi escolha dele. E falar pra esses adolescentes não contarem nada pra polícia foi escolha dele. Quase ter uma relação com uma adolescente foi escolha dele. Zoado, só não aconteceu porque a mãe da menina chegou antes, senão poderia ter acontecido, sim. Ter enforcado a namorada por estar doidão de droga foi uma escolha dele. Então ele teve muitas escolhas ruins. Não tem ninguém pra gente culpar a não ser o próprio BoJack. E aí nós entramos no dilema da série, porque se a gente só conhecesse o lado ruim do BoJack, a gente ia odiar o BoJack, mas a gente conhece o outro lado dele, que é o lado bom, o lado traumatizado, o lado sensível, e aí a gente percebe que as pessoas não são 100% ruins ou 100% boas. Uma pessoa ruim pode ser boa para outra pessoa e uma pessoa boa pode ser ruim para outra pessoa e assim vai. O BoJack é um cara ruim, do mesmo jeito que ele é um cara bom. O que faz o BoJack ser muito bem escrito é que, mesmo sendo um cavalo, algo tão distante da gente, a gente consegue se ver nesse personagem. Qualquer pessoa consegue se ver no BoJack em níveis diferentes. Em alguns momentos, Eu acredito que o BoJack vê a figura... no caso, tipo, sei lá, no meu caso, a questão de escolhas, assim, em algumas partes da minha vida, eu me identifico até com o BoJack. Não no sentido de, vou escolher beber aqui pra caraca porque uma coisa não deu certo. Não, foi propriamente dito de escolhas mesmo que eu poderia ter feito melhor. Não tô falando, obviamente, de relacionamento, graças a Deus eu não tenho do que reclamar, minha esposa e tal. Mas de outras paradas mesmo, com relação ao trabalho, emprego, escolhas, né? A questão de estudar também, muitas das vezes, foram umas escolhas que eu fiz ou certo ou errado. Então, nessa parte eu acabei me identificando um pouco com ele, né? Não em tudo, porque, mano, esse maluco aqui, que ele faz de escolha errada, pelo amor de Deus, é muito pai, é muito ruim, mano. O cavalo como algo traumático, ser um cavalo é ser um trauma ambulante, e o que me fez pensar isso foi o encerramento da série, a música de encerramento, que ele fala que eu sou mais um cavalo do que um homem. Ou talvez eu seja mais um homem do que um cavalo. O que eu sou? Eu sou mais o meu trauma
ou eu sou mais eu? Eu sou os dois. No decorrer da série você pode aprender muitas coisas com o BoJack, você pode entender o que o abandono materno faz com a mente de uma pessoa, você pode aprender o que o trauma que é passado de geração em geração pode causar, você pode aprender que não basta apenas querer melhorar, você precisa fazer alguma coisa para melhorar. Você pode aprender que a fama é perigosa, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, porque pro Mr. Peanut Butter a fama era maravilhosa, mas pro BoJack a fama era péssima. Você pode aprender que mesmo amando muito alguém e tentando entender essa pessoa, tentando compreender essa pessoa, às vezes a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é se afastar dessa pessoa que você ama, mas que te faz mal. E essa é a relação entre o BoJack e a princesa Caroline e a relação do BoJack e da Diane. Essas duas pessoas amavam o BoJack e entendiam o BoJack, mas ele fazia muito mal para elas, então mesmo amando o BoJack, elas decidiram se afastar. Por fim, você pode aprender que os seus traumas não te tornem isento das consequências das merdas que você fez, e esse é o fim da série. O BoJack tem uma recaída, fica bêbado, se enche de drogas e aí cai na piscina. A série fez muito bem não matando o BoJack, porque talvez se eles matassem o BoJack, ele seria um grande coitado, e eu acho que não é essa a lição da série. No fim, ele é preso porque, apesar de ser um grande coitado, ele fez merda e ele precisa pagar pelas merdas que ele fez. E aí, ele vai preso. Uma das minhas cenas favoritas em BoJack é no 7º episódio da 6ª temporada, quando o BoJack vai para uma cidade nova e aí tá rolando uma encenação de cavalos. A encenação é de uma missa equina e tem um pastor. Esse pastor fala que aquele lugar é um lugar de perdão e libertação e ele pede pro cavalo virar para o cavalo do lado e dizer que a paz esteja convosco. Levando em consideração tudo que o BoJack viveu com cavalos, com a família dele, com ele mesmo, todos os traumas, naquele momento, no meio de vários cavalos, não tinha problema ser um cavalo. Ele era só mais um. Pra mim, aquela cena mostrava a libertação do BoJack. Tudo bem ser um cavalo. Você não precisa se odiar por isso pelo resto da vida. Eu não sei o que ser um cavalo significa pra você, mas que a paz esteja convosco. Muito bom. A mãe que odiava o próprio filho. Interessante isso aí. Parece interessante esse vídeo. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi a Vitória. Eu esqueci de falar aqui no início, né, do vídeo. É Vitória. Eu não conhecia o canal dela. Foi alguém que mandou pra mim aqui. Mas eu vou dar aquela moral, me inscrevendo e deixando um likeão, né? Não necessariamente nessa ordem, que eu dei o like e depois me inscrevi. Mas é isso, tá? Eu espero de coração que vocês tenham curtido aqui. Meus poucos comentários não foram tão extensos assim, foi mais um pouco da minha experiência que eu tive assistindo o BoJack, que foi muito da hora. Posso, de repente, não ter entendido toda a mensagem de BoJack que o BoJack queria passar. Entendi pouco, talvez porque eu vim em live, então muitas das vezes eu tive que dar a atenção ao chat, muitas das vezes parar, conversar e tal. É claro que às vezes quando era uma coisa muito na cara, eu dava meus pontos ali com relação a alguns acontecimentos da série. Então, mano, mas de qualquer forma, eu espero ter, sei lá, feito vocês gostarem do vídeo de alguma forma, ou do meu comentário. Se vocês não gostaram, deixe nos comentários também, mas de forma respeitosa. Ou deixe também nos comentários aquilo que você tirou de lição de BoJack, caso você tenha assistido. Se não assistiu, eu recomendo que assista, apesar dele não estar no meu top de desenhos, melhores desenhos que eu já assisti na minha vida. Top 10 que eu digo, pelo menos, né? Não top 10, sei lá, top 5, não sei. Tá, top 10, top 5, sei lá. Não tá dentro desse top 10 ou 5, né? Mas é um bom desenho pra assistir sim, tá ligado? Então eu recomendo. Vou deixar o link na descrição da Vitória. E é isso. Vou ficando por aqui, até a próxima. E valeu.